citando uma frase de um puritano chamado Lewis Bailey. Ele diz o seguinte: nenhuma criatura pode definir o que Deus é, porque Ele é incompreensível e habita na luz inacessível. Todavia, aprove a sua majestade se revelar a nós na sua palavra, para que, na medida de nossa fraca capacidade, possamos concebê-lo melhor. Essa frase do Lewis Bailey, ela não fala diretamente ou claramente do que é piedade, ou não dá uma definição disso, mas ela aponta para a sua natureza, a natureza da própria piedade, ligada ao caráter de Deus, e eu gostaria que nós observássemos isso nessa tarde. Primeiro, eu gostaria de traçar algumas definições teológicas sobre a piedade e como essas definições estão presentes nas Escrituras, e depois, em duas partes diferentes, eu gostaria de mostrar o que é a piedade, como que nós podemos entendê-la enquanto alguma coisa que deve ser visto em nós, e para que serve a piedade. Então, algumas definições, o que é e para que serve a piedade. E eu preciso dizer, irmãos, que de tudo que eu vou falar aqui é apenas o início. É um assunto profundo demais, tanto nas Escrituras, quanto na nossa vida, quanto na relação com o caráter de Deus. Então, tudo que eu disser aqui, saibam os irmãos que não esgota o assunto, é apenas um bom começo para nós crescermos no entendimento do que é piedade. Então, vamos passar primeiro por algumas definições de piedade. E eu gostaria já de lembrar aos irmãos que nós temos algumas definições comuns que não necessariamente expressam a veracidade desse termo como nós o utilizamos. Então, alguns podem entender piedade ligado a práticas religiosas formais ou cerimoniais. Algumas pessoas podem ser classificadas como piedosas por causa de uma aparência religiosa ou de um apego a cerimônias ou práticas religiosas, ou até mesmo a um sentimento de introspecção religiosa. A expressão piedade também pode estar ligada, no entendimento de muitos, à demonstração de caridade ou misericórdia. Então, uma pessoa piedosa, para muitos, pode ser uma pessoa que tem um caráter virtuoso, e esse caráter se revela por meio de práticas que são aceitáveis e que deveriam ser copiadas. E ainda há a ideia de piedade como sentimentos em relação ao próximo. Um próprio dicionário de ética cristã define piedade como um sentimento de pena ou compaixão com o sofrimento de outros, tristeza com certo desprezo. Então, são conceitos comuns de piedade, mas que nem sempre, ou em grande parte, eles não expressam aquilo que a Bíblia trata sobre piedade. Quando, em alguns textos que nós leremos, há a presença dessa expressão nas Escrituras, a Bíblia não fala de um sentimento de dó em relação a outras pessoas, a Bíblia não fala de um comportamento religioso aparente que se apega a cerimônias, e nem fala de algum tipo de prática virtuosa que deve ser copiada. Piedade, biblicamente, vai para muito além disso. Então, eu gostaria de ver com os irmãos algumas definições teológicas, a partir de pelo menos 3 autores profícuos nesse assunto. E o primeiro que eu gostaria de mencionar é um puritano holandês chamado William Tillich. Ele ficou muito conhecido na Reforma Holandesa porque o seu livro mais conhecido tratava justamente da piedade. O livro se chama A Vereda da Verdadeira Piedade. E ele começa o seu argumento pela afirmação de que devemos ser cristãos reais e não apenas supostos cristãos, o que se dá pela piedade. Então, segundo William Tillich, a verdadeira piedade, abre aspas, é um dom de Deus pelo qual as pessoas se tornam dispostas e aptas a servirem à vontade de Deus, como revelada em sua palavra. E ele definia a piedade, ou pelo menos a sua prática, em pelo menos 3 maneiras. Ele dizia que a piedade leva o homem a administrar a vida de acordo com a palavra de Deus, fazendo o máximo para que essa administração reflita o ser de Deus, ou aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Em segundo lugar, a piedade leva o homem, quando cai em um pecado, a tomar um comportamento de abandono do pecado, de arrependimento e reconciliação com Deus, e de tirar o máximo de proveito espiritual possível de uma queda em pecado.
Quando ele fala isso, obviamente, ele não está querendo dizer tirar proveito do pecado, mas, uma vez caído no pecado, tirar proveito com arrependimento, santificação e busca do Senhor. E em terceiro lugar, ele dizia que a piedade se vê em fazer a vontade de Deus, profusa, firme e perseverantemente. Então, nas palavras de William Tillich, piedade é serviço e obediência de coração e uma luta contra o pecado e uma busca da pureza. Percebe, irmãos, que quando a gente observa a piedade desse ponto de vista, ela vai muito além de coisas externas. Na verdade, o exterior é apenas um resultado de um coração piedoso. Eu gostaria de mencionar um outro puritano, agora o puritano que eu mencionei no início da palestra, Lewis Bailey, que é o autor de um dos livros mais conhecidos, traduzidos para o português sobre piedade, que é o livro A Prática da Piedade. E só para os irmãos terem uma ideia, esse livro, algumas décadas depois que ele foi escrito, ele era tão comum nos círculos cristãos quanto o Peregrino de John Bunyan. Então, A Prática da Piedade é um livro que se encarrega de ensinar o viver piedoso e o viver que agrada a Deus. Então, para o Lewis Bailey, a piedade consiste em, primeiro, conhecer a essência de Deus, e isso com respeito ao seu ser e aos seus atributos. Veja que interessante, a piedade começa com o conhecimento do próprio Deus, e isso vai ser muito importante para o desenvolvimento da nossa palestra. Em segundo lugar, a piedade envolve também o conhecimento de nós mesmos. Eu conheço a Deus, mas em segundo lugar eu preciso me conhecer para caminhar de maneira correta e biblicamente na piedade. E em terceiro lugar, ele diz que a piedade se dá em glorificar a Deus corretamente por meio de sua vida, seja em família, na vida privada ou na igreja com os irmãos em Cristo, e glorificar a Deus na sua morte. Também é uma maneira de se viver de maneira piedosa. Então, para Lewis Bailey, piedade é conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e glorificar a Deus na vida e na morte. Um terceiro nome que eu gostaria de trazer aos irmãos é o mais conhecido, o reformador de Genebra, João Calvino. E Calvino, ele entendia que compreensão teológica e piedade prática devem estar juntas. E ele define as duas coisas como verdade e utilidade, sendo essas duas coisas inseparáveis. Então, quando Calvino trata do que é uma vida piedosa, ele vai além do simplesmente ser ou fazer alguma coisa, mas a verdade do que é a piedade, para que a utilidade dela seja alcançada na vida cristã. Então, o conceito de Calvino sobre piedade estava radicado no conhecimento de Deus e incluía atitudes e ações direcionadas à adoração e ao serviço ao Senhor. Então, a obra mais conhecida de João Calvino são as Institutas. E quando ele fala do propósito para o qual ele escreveu as Institutas, ele diz o seguinte: unicamente, o objetivo dele era unicamente transmitir certos rudimentos pelos quais os que são tocados com algum zelo pela religião fossem moldados à verdadeira piedade. Então, de forma mais pormenorizada, Calvino definia a piedade como a atitude correta do homem para com Deus. Essa atitude inclui, segundo Calvino, conhecimento genuíno, culto sincero, fé salvífica, temor filial, submissão no espírito de oração e amor reverente. Então, irmãos, veja como que, quando a gente começa a ver os conceitos de Calvino de piedade, ele não começa com uma prática, ele não começa com a estética da vida cristã, ele não começa com aquilo que o homem pode apresentar de virtuoso ou de bom. A piedade está enraizada necessariamente no ser de Deus, nos seus atributos e no conhecimento do Senhor. Então, como que a gente poderia concluir sobre piedade a partir dessas definições teológicas desses três autores reformados / puritanos? A piedade é um conhecimento de Deus que induz a uma prática correta. A piedade é um sentimento ou práticas que envolvem a vida de maneira completa, não apenas áreas específicas da vida. E a piedade é caminhar na verdade, na vereda para o qual se foi criado, que é a glória de Deus. Veja, por isso que é útil
os dois termos que Calvino usa para definir a natureza da piedade: verdade e utilidade, ou seja, o que a piedade é e para que ela serve. E daqui a pouco nós entraremos nessas duas áreas, o que a piedade é e para que ela serve. Agora, como que a Bíblia apresenta para nós a piedade? Porque a Bíblia, assim como ela faz com vários outros termos e expressões, a Bíblia apresenta a expressão piedade sem que ela dê uma definição sistematizada do que seja a piedade, mas partindo como pressuposto da compreensão desse termo. Então, nós temos várias passagens no Novo Testamento que tratam de piedade, mas de maneira exponencial. As passagens que usam esse termo estão em Timóteo, na carta de Paulo ao Timóteo, 9 vezes aparece o termo piedade, e nas cartas de Pedro, onde 4 vezes aparece essa expressão. Fora isso, piedade aparece apenas mais 2 ou 3 vezes no livro de Atos e em uma ou outra carta das Escrituras. Então, vamos ver pelo menos um texto de Paulo e um texto de Pedro, para a gente entender como eles compreendem a piedade, como que eles a aplicam na vida cristã. Eu convido os irmãos, primeiro, a fazermos a leitura de 1 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo diz o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e da que há de ser. O que seria o exercício de Timóteo na piedade? Veja que Paulo não define, ele apenas diz: exercita-te na piedade. Só que quando nós observamos o contexto maior, o que está em torno desses 2 versículos que nós lemos, nós entendemos que nós conseguimos compreender o que Paulo está falando do exercício da piedade. Nós não vamos ler todo o texto, mas o contexto, Paulo diz que ele deve manter-se firme na fé apostólica, no ensino que ele recebeu dos apóstolos. Ele deve rejeitar o engano e as heresias. Ele deve ter uma consciência cativa a Deus e buscar fazer a vontade de Deus. Ele deve fugir do ascetismo e do legalismo que estavam infiltrando ou tentando uma infiltração no meio cristão. Ele deveria se deleitar nas boas dádivas que Deus deu para o homem desfrutar nessa vida. Ele deveria ter uma vida santificada pela palavra e ele deveria rejeitar os falatórios inúteis. Então, veja se Calvino não está correto ao extrair esses 2 aspectos de verdade e utilidade para a piedade. Porque nas palavras de Paulo, esse exercitar-se na piedade começa não com práticas que seriam vistas pelos irmãos da igreja, mas começa com a permanência na verdade. É daí que começa a piedade, uma permanência na verdade, que vai levar consequentemente a sua utilidade, que é uma vida que vive-se para a glória de Deus. Por isso que a conclusão de Paulo é: a piedade para tudo é proveitosa. Ou seja, se nós trocarmos essa palavra piedade pelo seu significado proposto, é como se Paulo estivesse dizendo: o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, abraçar a verdade pela fé e permanecer nela e viver com a consequência dessa verdade na sua vida é proveitoso para tudo. Portanto, exercita-te na piedade. E de fato, meus irmãos, a piedade tem essa característica de abrangência, de abranger toda a vida, todos os aspectos daquilo que nós somos e fazemos. Portanto, segundo o que Paulo diz, a piedade, o conhecimento de Deus, a prática que somos induzidos por esse conhecimento, para tudo é proveitoso. Mas vamos ver o que o apóstolo Pedro falou sobre a piedade. Abra aí a Bíblia na 2ª carta de Pedro, no capítulo 1.
Pedro diz o seguinte: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A definição de piedade da parte de Pedro, ou pelo menos a sua aplicação prática, vai na mesma direção do que Paulo falou. Porque veja, tudo que é necessário para a vida piedosa é dada por Deus aos crentes. Como? Veja o que ele diz. Primeiro, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória. Então perceba que tudo que é necessário para que nós vivamos uma vida piedosa começa com o conhecimento que nós temos de Deus. Deus se revela a nós, Deus nos dá o seu Espírito para iluminar o nosso coração e nos dar a compreensão da verdade. Deus nos dá o conhecimento da palavra para que por meio dela nós conheçamos a Deus, e esse é o início da vida piedosa. É a verdade sobre ela, é a verdade sobre Deus. Agora, ela leva a quê? Conhecimento que leva ao abandono da corrupção e das paixões carnais. Percebe que, mais uma vez, a piedade começa com o conhecimento, a verdade, que conduz a um tipo de vida, a utilidade da piedade. Então Deus concede o conhecimento necessário a uma vida santa e longe do pecado. A verdade, o que ela é, e a utilidade para que ela serve. Irmãos, como que, encerrando e fechando esse primeiro tópico, como que nós podemos concluir as definições sobre piedade? Primeiro, piedade não tem relação com práticas externas, sejam religiosas, sejam caridosas. Piedade é um modo de viver que abrange toda a vida do crente com o objetivo claro e certo de glorificar a Deus. E a piedade se fundamenta na verdade, que é o conhecimento de Deus, e leva à utilidade, à vida prática piedosa que, por fim, vai glorificar a Deus. Então pense nessas três coisas. A piedade é uma vida toda abrangente, fundamentada na verdade de quem Deus é e que nos leva a uma vida de prática que glorifica ao Senhor. A gente pode melhorar a compreensão do que é piedade e para que ela serve. E eu gostaria de utilizar para isso dois conceitos para exemplificar a verdade e a utilidade da piedade. Eu gostaria de utilizar o conceito da beleza e gostaria de usar o conceito da tipologia. Beleza nos ensina sobre o que piedade é, a sua natureza, e tipologia nos mostrará para o que ela serve. Então vamos, num segundo momento aqui da nossa palestra, observar a beleza, para a gente entender o que é a piedade. Irmãos, quando nós falamos de beleza, nós entramos em uma esfera de muita discussão nos nossos dias, porque é uma discussão filosófica e uma discussão ideológica sobre a existência ou não de beleza. Nós não vamos entrar nessa discussão especificamente, da filosofia da beleza, mas é nítido que nos nossos dias a beleza ela é desprezada. Nós vemos isso na arte musical, por exemplo, na estética, que produz e promove aquilo que não é belo, para mostrar que na verdade o conceito de beleza é um conceito imposto e não um conceito natural. Então, existem artistas que na mesma obra colocam algo muito belo, muito bonito, mas contrapondo com algo aos nossos olhos, com ausência de beleza e de padrão, para dizer que as duas coisas são igualmente belas. A gente vê isso na arquitetura moderna,
valoriza formas que não têm expressão alguma e não comunicam beleza e não comunicam a natureza daquilo que está sendo feito ou construído. E nós vemos esse desprezo pela beleza na hostilidade à existência de padrões pré-definidos de beleza ou de ausência de beleza. Por que isso acontece? Por que as pessoas se voltam contra a beleza ou a existência da beleza? Veja, a desculpa mais comum é que beleza é a imposição de uma elite dominante sobre outras pessoas. Essa é a desculpa, é o que está na superfície. Não, quem disse que existe um padrão de beleza é aquele que detém a voz. Então ele fala que é belo aquilo que ele possui, para que ele sirva de padrão de beleza e então todos tenham que se adequar a esse padrão. Quem disse que funk é menos belo do que música clássica? Os produtores de música clássica. Ora, então, já que eles têm o domínio, eles vão dizer que a música clássica é mais bonita apenas para que eles sejam dominantes nessa área, quando na verdade uma música e outra são igualmente belas, ou igualmente feias, ou igualmente neutras. É o argumento que se usa para dizer que beleza é uma imposição social de uma classe dominante. Mas como eu disse, isso é apenas a superfície. O que está por trás da rejeição do belo ou daquilo que é belo? Rebeldia contra Deus, revolta contra Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é que estabeleceu critérios objetivos de beleza. Existem coisas belas, existe um padrão de beleza, a distinção entre bonito e feio, bom e ruim, excelente ou não, por causa de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele viu todas as coisas e Ele viu que era tudo muito bom, tudo muito belo, tudo muito excelente, porque a criação de Deus exalou seu próprio caráter, que é belo, perfeito e excelente. Então, a existência da beleza se dá por causa da existência de Deus. Então, eu não quero dizer com isso que Deus criou coisas belas e o pecado criou coisas feias. O que eu quero dizer é que a própria beleza, que Deus é a própria beleza, e Ele expressou a sua beleza nas obras da criação e da providência. Então, pense nisso. Por que existem coisas belas? Porque Deus é belo. Por que existem coisas excelentes? Porque Deus é excelente. Por que existem coisas boas? Porque Deus é bom. E sendo aquilo que Deus é, Ele colocou suas características na criação. Mas como assim Deus é belo? Deus é Espírito. João diz na sua primeira carta, ninguém nunca viu a Deus. Como que a gente pode dizer que Deus é belo? E para responder essa pergunta, eu gostaria de tomar emprestado o conceito de Jonathan Edwards sobre a beleza de Deus. A beleza, para Edwards, estava ligada à excelência de todas as partes de um todo e à sua proporção. Então deixa eu dar um exemplo. Um quadro, uma obra de arte bela, o que faz dessa obra de arte bela? As suas partes excelentes, vista no todo, e a exata proporção de todas as coisas. Se nós virmos um quadro de Rembrandt, dificilmente alguém vai achar o quadro feio, porque a obra de Rembrandt é uma obra realista. Ele coloca um ser humano com a devida proporção, a pintura dele tem a sua excelência vista nas partes e também no todo. É um quadro que nós olhamos e vemos a proporção devidamente exposta ali e achamos belo. Por que nem todos gostam das obras, por exemplo, de Pablo Picasso? Porque não tem proporção, porque as coisas são exageradas, porque uma parte pode até ser bela, mas quando olha o todo, causa estranheza. Por que Davi, de Michelangelo, é uma das grandes obras de arte que a humanidade já produziu? Pela sua proporção, pela excelência das suas partes e do todo, se torna uma obra bela. Por que uma escultura, por exemplo, não sei se alguém já foi, eu mesmo nunca fui, mas por que uma escultura do Inhotim,
que é uma arte moderna, nem todo mundo gosta, porque não tem proporção, não tem excelência, e ainda que uma parte pode expressar alguma excelência, o todo não expressa. Então, quando Jonathan Edwards diz que Deus é belo, o que ele está querendo dizer? Que Deus é belo, é excelente, é perfeito nas suas partes, nos seus atributos, e isso faz com que o todo de Deus seja excelente e exatamente proporcional, uma parte à outra. Deixa eu dar um exemplo sobre o próprio Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus se ira contra o mal, mas Deus é paciente, Deus é gracioso, Deus é bondoso e Deus é misericordioso. Atributos que parecem antagônicos, a ira e a misericórdia, a justiça e a graça. Só que olhando esses atributos em Deus, o que nós encontramos? Excelência e proporção. Nós vemos em Deus todas essas coisas se misturando, sem se confundirem, e nós vemos todos os atributos de Deus trabalhando de maneira excelente e de maneira proporcional. De maneira que nós olhamos para Deus e entendemos, Deus é belo, porque em cada parte Ele é excelente, no todo Ele é excelente e todo o seu ser é devidamente proporcional. Por isso que Edwards chega a dizer que em Deus, beleza e santidade são a mesma coisa. Portanto, Deus é belo porque é santo e perfeito no seu ser e nos seus atributos. E nós encontramos isso nas Escrituras de maneira muito clara. Abra sua Bíblia aí no Salmo 96. Salmo 96, no versículo 9, é um versículo que às vezes, pelo conhecimento do texto e a familiaridade, a gente passa muito rápido, mas o versículo 9 do Salmo 96 diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Meus irmãos, o que significa adorar a Deus na beleza da sua santidade? Veja, o Salmo vai nos responder. O Senhor deve ser adorado porque a sua santidade revela a excelência de vários atributos, por isso Ele é belo. Eu vou mencionar coisas que estão presentes em todo o Salmo 96. Ele é o Salvador de toda a terra, porém Ele também é o juiz de todos os povos, Salvador e juiz de maneira perfeita. Glória e maravilhas do Senhor proclamadas de um lado, e a nulidade dos ídolos e dos outros deuses proclamadas de outro lado. Ele julga todos os povos, ele tem a figura do juiz, porém ele faz isso com justiça e equidade. Então a beleza do Senhor é vista na diversidade dos seus atributos, mas na proporção perfeita e excelente desses atributos. Agora os irmãos já fizeram uma ligação com a ausência de beleza em Deus? Como assim a ausência de beleza em Deus? Todos nós conhecemos muito bem, quase de cor, Isaías 53, 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta Isaías destaca que o Messias não tinha beleza alguma, não havia nada no Messias que atraísse aos homens. Mas o que retirou a beleza do Messias? O versículo 4 diz: ele tomou sobre si as vossas enfermidades e as nossas dores. Veja, se a santidade de Deus, a perfeição de Deus é a beleza de Deus, quando Deus, na pessoa de Cristo, assume a nossa culpa, assume o nosso pecado, Ele assume a nossa feiura. Não é que o texto está dizendo que o Messias era aparentemente feio, o texto está dizendo que Ele assumiu aquilo que era desagradável ao próprio Deus. Então, sendo belo, Ele se fez feio, para que nós, feios, com o devido respeito, pelos nossos pecados, fôssemos feitos belos em Cristo.
E a expressão perfeita, a relação perfeita dos seus atributos. Se Deus criou o homem à sua imagem, e isso significa ter colocado em nós a sua beleza, os seus atributos, ou pelo menos parte deles. Se o pecado manchou essa beleza, distorcendo, mas ela foi restaurada em Cristo, piedade é ser feito belo novamente, como o nosso Deus é. Então a verdade da piedade é sermos parecidos cada vez mais com o Senhor, é sermos cada vez mais belos. Talvez não seja comum a gente fazer essa relação de piedade e beleza, porque nós estamos muito acostumados a pensar do ponto de vista prático, que piedade é fazer alguma coisa, é ter um tipo de atitude, mas a piedade é a verdade sobre o caráter de Deus. Deus é santo, e piedade é ser santo como Deus. Deus é belo, e piedade é ser belo, ou cada vez mais belo, nos atributos que Deus restaura em nós por meio de Cristo. Então, na piedade, as virtudes divinas vão sendo implantadas no homem e elas vão trabalhando de maneira proporcional. Afinal de contas, meus irmãos, o que é a santificação? Senão nós sermos transformados dia a dia ao caráter de Cristo e nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele. Então, no crescimento das virtudes da santidade de Deus, a beleza de Deus vai sendo forjada em nós e vai sendo visível no pecador. Então, viver piedosamente é viver revelando a beleza de Deus na pessoa de Cristo, moldada pelo Espírito Santo. Haverá um momento em que nós vamos entender melhor como isso se dá na prática, especialmente nas outras palavras. Mas por hora, fique com isso. Piedade é revelar na sua vida a beleza de Deus. Por isso que piedade não pode estar relacionada à prática religiosa, à vida moral, mas à vida como um todo. E viver piedosamente é viver os atributos de Deus, restaurados em nós por meio de Cristo. E no final das contas, ser piedoso é ser uma pessoa mais bonita, tendo Deus como nosso padrão de beleza. Então isso é piedade. Mas essa é só a primeira parte, né? O que é piedade? Mas para que ela serve? Para que as pessoas têm que ver em mim algo que é referente ou tem o seu referente em Deus? Para que serve? Aí nós chegamos na segunda expressão, que é a utilidade da piedade. E eu gostaria de tratar aqui da expressão, do conceito da tipologia. A tipologia nos ensina para que serve a piedade. Veja, então nós já vimos o que é piedade, de maneira ampla na nossa vida. Nós vimos a verdade sobre a piedade, que é a beleza de Deus impressa em nós. E agora nós vamos ver para que ela serve. Uma coisa é ver a beleza. Outra coisa é saber para onde ela aponta e para que ela serve. Eu gostaria de citar um parágrafo de Jonathan Edwards, mais uma vez, para ilustrar aqui o que eu quero dizer. Jonathan Edwards diz o seguinte: há uma diferença entre ter uma opinião racional de que o mel é doce e ter a sensação da sua doçura. Um homem pode ter a primeira, a opinião racional, mas não saber qual é o gosto do mel. Mas não pode ter a segunda, saber o gosto do mel, a menos que tenha em sua mente a ideia do gosto do mel. Portanto, há uma diferença entre acreditar que uma pessoa é bela e ter um senso da sua beleza. A primeira opinião pode ser obtida por ouvir dizer, mas a última apenas se virmos o seu semblante. Percebe o que Jonathan Edwards está dizendo? Uma coisa é ouvir sobre o que Deus é, a beleza de Deus. Outra coisa é ver a beleza de Deus. E aonde que a beleza de Deus é vista? Naqueles que são forjados à sua imagem. Então, quando a gente pensa
no conceito da utilidade ou para que serve a piedade em nós, nós devemos lembrar que ela serve para algo que extrapola a nós mesmos. E o conceito de tipologia vai nos ajudar a entender aqui. O que é tipologia ou o que é um tipo no sentido teológico? Tipo é um objeto, uma pessoa, uma cerimônia ou uma função, falando aqui tudo de expressões bíblicas, que apontam para algo além de si mesmos. Então a Bíblia ela é repleta de tipos no sentido formal e alguns tipos no sentido indireto ou subjetivo. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para os irmãos. O tabernáculo ou o templo, eles eram um tipo, eles representavam Deus habitando no meio do povo. Então eles eram visíveis, palpáveis, limitados e apontavam para algo que estava muito além deles. Os sacrifícios de animais apontavam para um sacrifício perfeito que seria feito em prol dos pecadores. A unção com óleo no Antigo Testamento apontava para a presença e ação do Espírito Santo naqueles que o recebessem. Os sacerdotes apontavam para alguém que futuramente faria a mediação perfeita entre Deus e os homens. O povo de Israel era um tipo da igreja de Cristo, o povo de Deus espalhado por toda a terra. Então, um tipo é uma coisa pequena, menor, limitada, que aponta para algo fora de si mesmo, eterna, espiritual e perfeita. Nós temos alguns tipos indiretos. Por exemplo, a Bíblia usa a rocha como um tipo da firmeza de Deus. A Bíblia usa o sol como um tipo da glória divina. A Bíblia usa o pastor como um tipo do cuidado divino sobre o seu povo. Então, coisas da criação que são palpáveis, finitas, limitadas e imperfeitas, mas que são usadas para nos lembrar da perfeição e da excelência de Deus. Então, isso é um tipo. Coisas terrenas, limitadas e imperfeitas, que apontam para aquilo que Deus é perfeitamente, eternamente e espiritualmente. A piedade na nossa vida é um tipo. Ou seja, a utilidade de nós termos uma vida piedosa, uma vida mais bela, uma vida mais parecida com o Senhor, é para que os olhos dos homens nos vejam, mas vão para muito além de nós e coloquem os seus olhos em Deus. A vida piedosa do crente é um tipo daquilo que Deus é. O caráter do cristão é um tipo do caráter de Deus. Uma coisa menor, uma coisa limitada, que aponta para o Senhor. Nesse ponto, pode parecer que a gente está falando a mesma coisa sobre beleza, mas não é, porque a beleza ela trata sobre a verdade da santidade de Deus, aquilo que revela a beleza de Deus, mas a tipologia tem uma função, uma utilidade, que é tirar os olhos que são colocados sobre o homem e colocar em Deus. Deixa eu dar mais um exemplo a partir de uma obra de arte. Imagina que você está diante de um quadro que expõe com perfeição uma cena. Eu me lembro, quando morava em Ouro Preto, havia um restaurante em Ouro Preto que de vez em quando fazia exposições de pintura. E um dia tinha um quadro, irmãos, que representava a coisa mais simples para muitos de nós aqui. Era uma cozinha de uma casa na roça. Tinha um fogão a lenha, um tabuleiro já bem surrado com pão de queijo, uma porta aberta, um quintal, algumas galinhas lá fora. Esse era o quadro, uma coisa simples. Mas a perfeição do quadro dava a impressão que se a gente encostasse no fogão a lenha, a gente podia até queimar o dedo na chama. Tamanha a qualidade da pintura. Mas, meus irmãos, diante de uma obra de arte dessa, primeiro nós temos uma admiração pela obra de arte, mas imediatamente nós somos levados a admirar quem produziu aquela obra de arte. Como que pode alguém com as suas próprias mãos retratar algo de maneira tão perfeita? Entretanto, na verdade, a admiração maior é pelo artista, que consegue expressar alguma coisa de maneira perfeita e não necessariamente pela obra, que é apenas uma produção. Portanto, a piedade, viver uma vida piedosa, uma vida santa,
serve como um tipo porque revela a excelência daquele que nos fez a sua imagem e semelhança. E nós podemos ver esse padrão nas Escrituras, coisas que elevam os nossos olhos para a beleza de Deus. Veja o Salmo 27. Eu creio ser um salmo conhecido dos irmãos e um versículo conhecido, mas talvez a gente nunca tenha mergulhado assim de maneira profunda em algumas coisas que o salmista fala aqui nesse salmo. Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja bem, morar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a beleza do seu templo. O que o salmista veria no templo? Bom, ele veria algumas imagens, algumas figuras que Deus mandou colocar no templo ou no tabernáculo. Ele veria alguns objetos, um castiçal, uma mesa, uma bacia. Ele veria figuras de anjos, de querubins. Ele veria móveis, como uma mesa de ouro. Ele veria utensílios usados ali no trabalho do templo. Mas veja o que o salmista está dizendo. Ele gostaria de morar todos os dias da sua vida para contemplar a beleza do Senhor nesse lugar. O que isso quer dizer? Cada uma das coisas no templo apontavam para um atributo de Deus, ou para uma excelência de Deus, ou para uma perfeição em Deus. Então, se o salmista olhasse e visse a luz do candelabro sobre os pães da proposição, o salmista ficaria ali meditando sobre como os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, dando vida, frescor, renovando as forças do povo, assim como aquela luz estava sobre aqueles pães. Quando o salmista meditasse no tabernáculo coberto com peles, ele meditaria em como Deus se revestiria de humanidade para ser o redentor do seu povo. Ao ver o sangue dos sacrifícios, ele meditaria no perfeito sacrifício que um dia seria aceito por Deus e encerraria a necessidade de sangue, porque Deus havia ficado satisfeito com o sacrifício. Portanto, para o salmista, a importância não está nos objetos em si, mas naquilo para o que eles apontam ou apontavam sobre Deus. Portanto, a beleza que o salmista está meditando tem uma função: levá-lo a meditar no Senhor. Aquela beleza não era um fim em si mesmo, mas o objetivo era levar os olhos para além daquilo e esperar no Senhor e confiar no Senhor e deleitar-se nas promessas do Senhor. Assim, meus irmãos, a beleza do templo cumpre as funções de elevar os olhos, assim como nessa beleza cumpre essa função de elevar os olhos ao Senhor e glorificá-lo, assim também a vida cristã piedosa cumpre esse papel de elevar os olhos para o Senhor e glorificar ao Senhor. Se nós formos para 1 Pedro, capítulo 2, ele diz o seguinte: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro exorta aos crentes a terem uma vida piedosa. Para quê? Não é para que eles fossem vistos como conservadores, não é para que eles fossem vistos como pessoas morais e que contribuem para o bem da sociedade. A vida piedosa dos crentes não era para que eles fugissem da prisão ou da perseguição. A vida piedosa dos crentes era para que eles fossem um tipo que apontasse para a glória de Deus. Veja o que ele diz: observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A exortação é essa: longe das paixões carnais que
guerreiam com a alma, mas para manifestar a glória de um Deus santo, para que Ele seja glorificado. E aqui, irmãos, está a utilidade da piedade, manifestar a glória de Deus, para que Ele seja adorado. Ou, dizendo de outra maneira, a piedade no homem, no crente, funciona como um tipo da piedade divina ou da virtude divina. A bondade, a justiça, a verdade, a compaixão, a fidelidade humana, tudo isso é piedade. E essa piedade revela a glória de um Deus que é justo em sua excelência, perfeitamente bondoso, eternamente verdadeiro, perfeitamente fiel e compassivo, para a glória dele, para que o seu caráter seja exaltado. Creio que os irmãos lembrem e saibam, talvez até de cor, a primeira pergunta e resposta do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Qual é o nosso objetivo de vida? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Você já pensou que esse é o seu propósito de vida? Glorificar a Deus. Foi para isso que nós fomos criados, para manifestarmos a glória de Deus. O pecado atrapalhou, e aí foi por isso que nós fomos redimidos em Cristo, forjados ao caráter dele, para a glória de Deus, para que na nossa vida seja claro e evidente a excelência de Deus. Então, agir de maneira biblicamente virtuosa, conforme o Espírito de Cristo, glorifica a Deus. E assim, viver uma vida de piedade não apenas mostra a beleza de Deus, mas glorifica, exalta a beleza de Deus. Então, ao olhar para a piedade, os homens voltam seus olhos para Deus e para suas excelências. A graça, a misericórdia e bondade, como eu disse, a fidelidade, o amor, a compaixão e a alegria, tudo isso é apenas uma pequena parte do que Deus é. A piedade tem essa função de exaltar o Senhor. E, meus irmãos, eu sei que quando a gente pensa em piedade, é muito comum que nós pensemos em nós e na piedade como um fim em si mesmo. Não, eu preciso ser santo porque eu sou crente. Eu preciso ter uma vida moral porque eu não sou do mundo. Eu preciso deixar de fazer isso ou fazer aquilo porque eu sou salvo. Mas, meus irmãos, a piedade não é um fim em si mesmo. O fim da piedade é Deus. É glorificar a Deus, glorificar a beleza de Deus na nossa vida. E eu creio que se nós tivermos esse entendimento, eu devo ser piedoso para que Deus seja exaltado e glorificado na minha vida, eu acho que nós vamos ter uma condição melhor de crescer na piedade. Os irmãos lembram da frase com a qual eu comecei a palestra? Ela não tinha tanto a ver com piedade, mas deixa eu ler de novo para os irmãos perceberem. Nenhuma criatura pode definir o que Deus é, porque Ele é incompreensível e habita na luz inacessível. Todavia, aprove a sua majestade se revelar a nós na sua palavra, para que, na medida de nossa fraca capacidade, possamos concebê-lo melhor. Essa frase não fala, claro, diretamente de piedade, mas fala sobre a sua natureza. E ao pensar na piedade, é necessário saber que ela é sobre Deus. Veja o que diz: Deus é incompreensível e habita em luz inacessível. E o Senhor então nos criou a sua imagem e a sua semelhança, para que Ele fosse conhecido. E, meus irmãos, o Senhor quer que sejamos pessoas piedosas, mas por causa dEle, para a glória dEle, para que Ele seja conhecido. Não para que nós, enquanto indivíduos ou a igreja, receba qualquer tipo de glória ou louvor, mas para a glória de Deus. Mas talvez isso signifique que a gente então não tem que fazer nada, que a gente não é abençoado numa vida piedosa? De forma alguma. Mas o
que nós devemos fazer e as bênçãos que nos aguardam são para o Senhor também. Então, como que a gente poderia encerrar? O que é piedade? É viver de maneira a revelar a beleza da santidade de Deus em nossa vida. Para que a piedade? Para que Deus seja glorificado ao ter a sua santidade e a sua beleza revelada em um pecador miserável que foi restaurado em Cristo. Que nós busquemos essa vida de piedade. A expectativa é que nas próximas 2 palestras coloquemos isso de maneira mais prática, mas tenhamos em vista esse conceito